E eu quero que você venha comigo ao Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 21. Temos dois textos como base da nossa exposição nesta manhã. O primeiro é João 21, do 14 ao 17. E a palavra de Deus, que nós lemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diz assim: E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. O segundo texto é Evangelho de Marcos, no capítulo 14 de Marcos, e nós lemos a partir do versículo 27. Marcos 14, a partir do 27, e diz assim: E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Aqui você está acabando de ler comigo uma promessa de Pedro para Jesus. Pedro está fazendo a Jesus uma promessa. Quantos já prometeram algo a Jesus? Deixa eu ver. Não vou perguntar quantos cumpriram tudo, porque não precisa. Pedro está fazendo a Jesus uma promessa. E nesta promessa ele está dando a Jesus como que uma garantia de fidelidade, está dando uma garantia de lealdade a Jesus. Não sei se você entende os conceitos de lealdade e de fidelidade, a diferença. Porque a fidelidade, meu irmão, ela tem a ver com o cumprimento da promessa que você faz. Você é fiel àquilo que você diz. A lealdade é a capacidade que você tem de estar do lado de uma pessoa sempre. Isso que é a lealdade. Então Pedro, ele está dando garantia de fidelidade e de lealdade a Jesus. E você leu comigo, e se nós formos dar assim um breve perfil de Pedro, nós poderíamos dizer, e os irmãos conhecem muito bem, eu particularmente me identifico muito com Pedro. Pedro era uma pessoa muito temperamental. Pedro era um homem que falava muito, escutava pouco. Falava e depois pensava no que falou. Ele falava e depois que vinham as consequências, ele esquecia daquilo que ele havia dito. Pedro é um homem que teve a vida dele completamente transformada por caminhar com Jesus. E Pedro teve na sua vida algumas oportunidades que ele aproveitou e outras oportunidades que ele não aproveitou. Pedro aceitou o convite de Jesus, e eu quero que você fixe bem nisso. Pedro, ele era pescador, lembram? E ele estava pescando e de repente Jesus o chamou e deu para ele um novo desafio de pescaria. Pedro era pescador de peixes. Alguns estudiosos da Bíblia dizem, ou se supõem, não está na Bíblia, mas se supõe através dos estudos, que ele era um empresário do ramo da pescaria, quem sabe? Mas ele era pescador. E um dia Pedro
ouviu o convite de Jesus, e Jesus fez uma promessa para Pedro, veja bem. Jesus fez uma promessa para Pedro no dia em que Jesus o chamou. André, o irmão de Pedro, o levou a Jesus. E Pedro, então, ele aceitou o convite de Jesus. E o convite de Jesus para Pedro foi que faria dele um pescador de homens. Pedro, você vai me seguir, e você vai deixar de pescar peixes, e você vai começar a pescar homens. Este foi, então, o Pedro que aceitou o convite de Jesus, e Pedro deixou tudo. Os discípulos, eles têm essa característica, ao receber ou aceitar o chamado de Jesus, eles deixavam tudo. Pedro deixou família, deixou o ponto geográfico onde ele vivia, Pedro deixou tudo e Pedro seguiu Jesus. Ele deixou a profissão dele de pescar peixes e ganhar dinheiro com isto, e foi seguir Jesus em uma aventura onde ele sequer era remunerado por ela. Pedro se tornou rapidamente uma pessoa meio como que líder entre os discípulos. Na verdade, ele era realmente de um caráter de liderança. E é um personagem tão diferente dos outros na Bíblia, que a Bíblia nos registra 3 nomes deste personagem. A Bíblia chama Pedro de Simão, a Bíblia chama Pedro de Cefas, e a Bíblia chama Pedro de Pedro. Assim que, se você ler e estudar um pouquinho a Bíblia, e se você for detalhista, você vai ver que 20 vezes a Bíblia chama ele de Simão, 9 vezes a Bíblia chama ele de Cefas, e 153 vezes a Bíblia chama ele de Pedro. Era uma pessoa bastante singular e bastante diferente. Pedro é a forma masculina de pedra. Pedra é rocha. Homem de caráter forte, temperamento incontrolável. Particularmente é o discípulo de Jesus que eu mais me identifico com ele. Falava muito e às vezes fora de tempo. Tem alguém aqui assim? Quem fala muito e fora de tempo também erra muito, né? Pensava pouco, mas uma das grandes características de Pedro, meu irmão, que me escuta nesta manhã, era a grande paixão de Pedro pelo Senhor Jesus. Pedro era diferente dos outros discípulos, porque ele comprava as brigas de Jesus. Pedro era este temperamento, e ele tinha essa liderança sobre os demais discípulos. Agora veja bem, que no texto que nós lemos, do Evangelho de João, nós não vemos este Pedro. No texto que nós lemos do Evangelho de João, nós vemos um Pedro diferente de todas essas descrições que eu estou dando para vocês. Pedro, neste texto de João, ele não aparece como aquela pessoa alegre, como aquela pessoa falante, mas a gente vê um Pedro acuado, a gente vê um Pedro tímido, a gente vê um Pedro envergonhado. É assim que Pedro aparece aqui neste texto, e é disso que nós queremos falar. Quantos de vocês assistiram, se você gosta de um bom filme de cinema, quantos assistiram a saga de Rocky Balboa? Rocky 1, 2, quantos foram? 5. Rocky Balboa foi um personagem criado por Sylvester Stallone, que tinha, na verdade, uma pessoa, né? Tomou o exemplo de um lutador que se chamava Rocky, e ele criou toda essa história. E uma das coisas que mais me chama a atenção, quando a gente vê a história daquele personagem, é a grande capacidade que ele tinha de tomar pancada. Rocky Balboa não era o lutador mais exímio, o mais ágil, nem o mais forte, mas era o que mais aguentava ser levado quase aos seus limites físicos, e de repente ele reagia como que do nada. A vida do crente também é assim. O crente, aqueles que realmente professam a fé em Cristo, eles devem ser capazes de absorver os golpes do inimigo uma e outra vez.
E aquilo que faz a diferença minha e sua, como bons filhos de Deus, fiéis filhos de Deus, leais filhos de Deus, é exatamente a nossa capacidade de absorver as pancadas que a vida nos dá. Porque não é fácil. Às vezes, eu estou com a minha esposa orando por pessoas como vocês, e vocês nos procuram com problemas muito graves. E eu e ela estamos passando um problema maior ainda. Aí a gente fala assim, eles não sabem o que é um problema real. É a capacidade que Deus nos dá ao longo dos nossos mais de 50 anos dentro da igreja. É a capacidade que Deus dá a mim e a ela nos nossos 40 anos de casado, 42 de relacionamento. Hoje é um dia muito especial para mim, para minha esposa, para o meu filho, para o Mateus, que a minha filha está cumprindo 40 anos de idade. E quando você tem um filho cumprindo 40 anos de idade, você para pensar assim, realmente eu estou velho. Constatação lógica, né? Eu falei para ela hoje, liguei para dar os parabéns, falei para ela, puxa, quarentou, hein? Ela, e você 60. E por que eu estou falando isso? É exatamente, meu irmão, por causa dessa capacidade que a gente cria. Sabe, tinha um pastor que falava comigo, Wagner, o crente ele precisa de criar uma pele que seja algo grosso para aguentar de verdade as tempestades. Por isso que eu estou te falando de Rocky Balboa, porque no número 5, no filme 5 de Rocky, ele luta contra um jovem que se chamava Tommy. E Tommy foi uma pessoa que Rocky o recebeu dentro da sua casa, que o criou, que o treinou, que deu a ele comida, que fez dele um lutador. E se você acompanhou no filme número 4, Rocky, depois de lutar na Rússia, ele perdeu tudo o que tinha. E ele voltou novamente ao lugar de origem. Presta atenção nisso, por favor. Rocky voltou ao seu lugar de origem, é lá no primeiro lugar, lá onde tudo começou. E agora Rocky vê em Tommy a oportunidade de fazer dinheiro novamente. Era a única que ele tinha. Então, ele cria esse rapaz e faz dele um lutador. Só que depois de tudo, os empresários viram a cabeça de Tommy de uma maneira que Tommy, então, ele quer receber muito dinheiro, mas na verdade para lutar contra Rocky. E Tommy trai Rocky e quer agora fazer uma luta contra Rocky. E eu gosto muito da cena onde a imprensa vem e todos eles vêm para o desafio que Tommy iria fazer a Rocky. E foi tudo na rua. Então, depois de desafiar Rocky para uma luta onde iam ganhar milhões, Rocky então vira para ele e fala assim, eu aceito o desafio, mas a gente vai lutar aqui e agora. Ah, mas ali não era uma boa, porque ali não dava dinheiro. Então, ele começa a dizer coisas, e para não te fazer o conto largo, como dizemos lá no México, eles começam a lutar ali mesmo, e Tommy bate muito em Rocky, e bate muito. Mas lembre-se da capacidade que esse personagem tinha de absorver pancada. E Tommy bate muito nele, e o deixa caído, está aí a televisão, está a imprensa, e Tommy então vai saindo com seus empresários, com as pessoas da imprensa, e de repente, do nada, Rocky se levanta e grita para ele, hey Tommy, it's not done. Let's go for one more round. Aqui agora, Rocky está tomando a oportunidade que ele tem de sair do nada, mas ele não poderia perder aquela oportunidade. E agora ele desafia novamente e eles começam a lutar e Rocky vence aquela luta e deixa Tommy ali às tralhas, digamos assim. Por que nós estamos falando de tudo isso? Porque o Pedro que nós vemos, quando nós lemos o nosso texto, é um Pedro que está embaixo completamente.
É um Pedro que não sabe mais o que fazer, é um Pedro que passou pela maior dor da vida que um ser humano pode passar. O Pedro de caráter forte, o Pedro que falava muito, o Pedro que pensava pouco, o Pedro que era líder dos discípulos de Jesus, ele agora está completamente amedrontado, completamente tímido, caído, envergonhado e o pior de tudo, amargurado. Presta atenção nisso, por favor. Porque quando você toma pancada da vida, e é muito difícil para mim e para você, tomar pancada ou ser traído por alguém que você menos espera. Se você já foi traído por a pessoa que mais aparentava seu amigo, você sabe do que eu estou falando. Se você já foi traído dessa maneira, você sabe que você perde completamente a capacidade. Já houve momentos na minha vida que eu tive que ficar calado diante de Deus porque não conseguia interceder por aquela pessoa. E a Bíblia nos ensina isto. Estar calado diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe nem o que dizer, nem o que orar, cale-se diante de Deus, porque Deus conhece o seu coração. E assim é que nós vemos um Pedro completamente desta maneira. Mas o que teria levado um homem que andou com Jesus, que compartilhou com o Mestre? Um homem que compartilhou com o Mestre momentos especiais, um homem que viveu com Jesus os melhores momentos da sua vida, um homem que esteve com Jesus, do lado de Jesus, onde Jesus realizou tantos milagres, ele viu coisas impossíveis acontecendo. O que teria levado Pedro a estar assim? O homem que disse que não pescaria mais peixes, e sim pescaria homens, mas nós vemos agora Pedro voltando ao lugar onde tudo começou. O lugar onde ele disse que não voltaria, fazendo aquilo que ele disse que não faria. E você encontra esse Pedro aí assim agora, neste lugar, onde tudo começou. Agora nós vemos que Pedro aparece na praia, ele está no mar pescando peixes novamente. Pedro está pescando peixes junto com os seus discípulos, mas lembre-se, meu irmão, que ele foi chamado para pescar homens. Ele agora volta a pescar peixes. Ele já não acredita mais no chamado de Jesus para a sua vida. E ele volta a pescar peixes. Pare agora e olhe para trás, você, meu irmão, minha irmã, e pense se o que está acontecendo com Pedro também não acontece conosco. Quantos de nós já prometemos e não cumprimos? Quantos de nós já prometemos que não faríamos isso mais e voltamos a fazer uma e outra vez? Quantos de nós já prometemos para Jesus, ou prometemos para Deus, ou prometemos para os nossos líderes, ou que isso a gente vai fazer? Eu tenho pessoas que estão há 30 anos que eu conheço, que me dizem que não podem e não conseguem ser dizimistas fiéis. Já tive pessoas comigo chorando porque dizer que não conseguem, que passam um tempo dando dízimo, depois prometem a Deus e falham novamente. Eu conheço homens que vêm conosco dizendo que prometeu para a esposa e prometeu para Deus que já não ia mais cair na pornografia, e ele cai uma e outra vez. O que é que leva Pedro a cair desta maneira novamente? E o que é que leva Pedro a estar agora na praia pescando peixes? Pedro havia fracassado, e agora ele volta ao lugar do seu fracasso. É exatamente como eu e você, não tem diferença nenhuma. A gente fala que não vai pecar mais, mas a gente acaba pecando, meu irmão. O que é que faz um homem ou uma mulher que Deus chamou, capacitou, deu dons, usou, fortaleceu, capacitou? O que é que faz um homem ou uma mulher a não querer mais atender o chamado que Deus fez para ele na sua vida? Na semana passada, a igreja dos Estados Unidos foi devastada com a notícia de um dos pastores que eu mais admiro, ainda admiro, porque ele caiu em pecado sexual. Um homem que eu aprendo com ele tremendamente, é
é um dos teólogos que eu mais gosto de ler livro e estudar e aprender com ele. Na semana passada, ele procurou a sua igreja e confessou para a igreja um pecado de uma relação inapropriada com uma mulher. Ele procurou a igreja. Não houve nenhum escândalo de que o encontrassem, não. Ele procurou a igreja e ele disse: o que é que leva um grande líder deste a cair em um pecado aonde ele aconselha pessoas que não caiam? Ora, isso não foi o que aconteceu com Salomão? Não foi assim com Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia? O erro que ele tanto adverte, por exemplo, a mulher que ele adverte que o homem não deve cair em suas garras, ele caiu uma e outra vez. O que acontece com essas pessoas? O pastor Eliud Santinelli é um dos pastores que eu mais admirava ver pregando. Ele tinha uma palavra maravilhosa, era aquele pregador que eu amava escutá-lo. Eliud Santinelli nos visitava sempre na nossa igreja no México, e era um homem de uma doutrina reformada, e as coisas do Espírito, sabe, a liberdade do Espírito Santo, ele como que não entrava muito no seu coração. Eliud Santinelli, um homem que pregava para multidões, era aquele pregador que você ouvia e queria ouvir mais e mais. Eliud Santinelli desapareceu. O encontraram 4 dias depois, morto no seu quarto. Entrou em uma depressão tão grande, que se recolheu para um tempo espiritual e se matou. O que é que leva um homem como este, usado por Deus, a tomar uma atitude como esta? É não saber aproveitar a próxima oportunidade que Deus lhe dá. Foi assim com Davi. Davi fracassou, mas Davi aproveitou a oportunidade que Deus o deu. Davi poderia ter ficado se lamentando depois do pecado, por exemplo, com Betseba, ou talvez do pecado que ele cometeu na época do censo. Davi poderia ter ficado por aí, mas ele não ficou, ele aproveitou a oportunidade. Abraão pecou, Abraão mentiu, mas aproveitou a oportunidade que Deus o deu. Isaac fez o mesmo. Depois Jacó também mentiu. Sabe, parece uma coisa meio que geracional assim, né? Mas a pergunta que eu te faço nesta manhã é a seguinte: quem pode acusar alguém que prometeu e não cumpriu? Podemos nós acusar? Podemos nós acusar que também prometemos e não cumprimos? Depois da dor de não ter cumprido, fica a dor da decepção conosco mesmo. Pedro estava nessa dor de decepção. Só existe a dor da amargura, que é pior do que tudo. E toma cuidado, meu irmão, com a dor da amargura. Por favor, tomem muito cuidado. Porque se você deixa a amargura entrar no teu coração, ontem, por exemplo, eu estava saindo do supermercado, é uma coisa incrível, a ostentação é uma coisa incrível. Eu já saí do trabalho, já meio cansado, as coisas não tinham ido muito bem. Estou indo para casa, parei para o supermercado, né, porque olhei no celular, já estava a lista da esposa. You know what I'm talking about, né? Já estava a lista da esposa, já parei no supermercado, já fiz a compra. Quando eu estou saindo, ligo o carro, quando vou dar a ré, eu vejo que vem pessoas, eu paro, sabe como você começa a acelerar um pouquinho, mas você vê que vem pessoa, você para, entendeu? Não passou nada. A senhora veio e bateu atrás do meu carro, no vidro, assim, e começou a gritar comigo. Meu Deus, que vontade que eu tive de... Pedro, a gente é Pedro. Que vontade que eu tive de sair daquele carro, mas eu me calei, deixei ela gritar bastante, até que ela foi, entrou no carro dela ainda gritando comigo. Eu não falei uma, dei ré, saí e fui embora para casa. Foi difícil, foi muito difícil, mas a gente fez isso. Meu irmão, se você deixar essas coisas pequenas ir tomando lugar na tua vida,
você pode entrar no estado de amargura, e quando nós falamos de amargura, a gente lembra da palavra de Deus em Hebreus 12:15. Sabe, a amargura é algo que tem raiz. Hebreus vai falar assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Tem raiz, a amargura tem raiz. A gente já pregou aqui sobre as raízes de amargura? Não, né? É uma outra pregação. Mas veja bem, tem raízes. Se você deixar, como é que funcionam as raízes? As raízes, elas não são vistas, porque estão dentro, e elas são alimentadas. Então, se você deixa a amargura no seu coração, e sendo alimentada pelo ódio, pelo rancor e pela raiva, você está dando comida para a sua amargura, você está dando comida para o seu coração se sentir desta maneira. Você não pode fazer isso. Encontramos assim Pedro em João 21. O doutor Lucas nos informa em Atos 1:3, que Jesus, depois de ter ressuscitado, ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis durante 40 dias. E esta é uma das aparições que nós estamos falando, era a terceira aparição. A primeira, Jesus apareceu para os seus discípulos, onde não estava Tomé, lembram? Ele apareceu para os seus discípulos, dentro, ele entrou no lugar que estavam os discípulos, e disse, paz seja convosco. Mas Tomé não estava, e Tomé reclamou, e Tomé disse, eu só acredito se ver. Então, dias depois, Jesus aparece para os discípulos e Tomé, foi a segunda aparição. Agora, a outra aparição, é esta aparição que nós vemos, que é aonde ele então aparece, desta maneira, na terceira vez, para os seus discípulos. Estavam 7 discípulos, a Bíblia diz. Simão Pedro, Tomé também era chamado de Dídimo, estava com eles Natanael, Tiago e João, e ainda a Bíblia diz mais 2 discípulos que não temos o nome. Pedro então decide que ele iria pescar. Olha a liderança de Pedro, eu vou pescar. Eles estão completamente decepcionados. Cristo morreu, não está mais com eles. Eles estão em um tempo onde não sabem mais o que fazer. Pedro decide pescar peixes, e eles pescaram peixe toda a noite, e novamente não apanharam nada, eles fracassaram uma vez mais. A pior coisa para um profissional é não exercer bem a sua profissão. Os profissionais sabem do que eu estou falando. Cometer erros na sua profissão, que te levam depois a prejuízos financeiros. Pedro está passando por isso. E eles então voltaram daquela pescaria decepcionados, mas quem nunca? Quem nunca fracassou? Quem nunca se decepcionou? Mas algo agora acontece neste momento, eles estão na praia, você pode visualizar isso, eles estão na praia, e de repente, alguém acena da praia para eles. De repente eles veem que alguém está na praia. Os discípulos estão, a Bíblia vai dizer que Pedro estava nu, e os discípulos estavam ali naquela situação, meio que já recolhendo redes, não apanhamos nada, estamos decepcionados, não conseguimos nada, não temos como alimentar as famílias, estamos tristes, Jesus morreu e se foi, nós estamos completamente acabados, os nossos projetos fracassaram, o nosso projeto de obra de Deus está fracassado, nós tínhamos que pescar homens, não conseguimos pescar, e agora nem sequer peixes a gente pode pescar. Fracasso total. Fracasso total. Mas tudo passa rapidamente na mente de João, quando João vê alguém na praia, como um flashback na vida de João, ele então olhando para a praia, João chega a uma conclusão, e o versículo 7 vai dizer assim, João diz, é o mestre. Talvez ele se lembrou da primeira vez que Jesus os convidou a ser pescadores de homens. Lucas 5:10 diz, não temas, de agora em adiante, tu pescarás homens. Foi a promessa de Jesus para Pedro. A Bíblia diz que eles estavam a uns 200 côvados. Isso nos dá uma medida de mais ou menos uns 100 metros. Deste ponto, então, Pedro olha para Jesus. E aqui eu chamo a sua atenção. Pedro olha para Jesus. A última vez
em que esses dois olhares se encontraram foi numa situação completamente diferente. A última vez que Pedro e Jesus se encontraram no mesmo olhar, foi uma situação terrível para Pedro. E Lucas 22, 54 ao 62 nos narra essa história e diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. Agora, o que é que diz aqui? E Pedro seguia-o, como? E Pedro seguia-o como? De longe. Esses dois olhares agora estão se encontrando, mas esses dois olhares já tinham se encontrado antes, e na última vez que esses olhares se encontraram, foi nesta situação aqui, Pedro seguindo a Jesus de longe, versículo 55, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele, porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço, e um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles, mas Pedro disse, homem, não sou, e passada quase uma hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu, e Pedro disse, homem, não sei o que dizes, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo, e virando-se, o Senhor o olhou para Pedro, olha o olhar, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito antes, que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pouco antes de Jesus ir à cruz, esses dois homens se encontraram novamente. Esses dois homens que antes tinham se encontrado, e você leu comigo o texto quando nós iniciamos a falar, esses dois homens tinham se encontrado, e Pedro tinha feito para Jesus uma promessa, uma garantia de fidelidade, uma garantia de lealdade. Pedro tinha dito para si, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Esta foi a promessa de Pedro. Pedro fez essa promessa, mas Pedro não cumpre essa promessa. E quando Pedro não cumpre essa promessa, ele entende que Jesus tinha feito uma profecia, porque Jesus falou para ele, você está me prometendo fidelidade? Deixa eu te dizer, meu amigo, que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu não te nego, Senhor Jesus. Todos podem te negar, menos eu não negarei. Agora acontece, e a única coisa que Pedro tem que fazer é chorar, mas a Bíblia nos diz que ele chorou amargamente. É o choro da decepção, é o choro da tristeza, é o choro da amargura, é o choro do fracasso, é o choro da impotência de não fazer nada, de não poder fazer nada. É o choro de um homem e de uma mulher. É nesta narrativa que eu quero chamar a tua atenção para 2 palavras. Versículos 54 e 55 diz que seguia de longe e assentado perto do fogo. É o cenário que eles tinham ali. As palavras são longe e fogo. Aqui pode estar então a explicação do porquê pecamos de novo uma e outra vez. E fazemos isto sucessivamente. Para não perder esta luta contra o pecado, nós temos que estar firmes e confiados na graça de Cristo, e confiados na graça salvífica de Cristo, que é a graça que nos salva, mas você também precisa estar confiado, meu irmão, na graça santificante de Cristo, que é a graça que nós precisamos dela todos os dias da nossa vida. A graça salvífica é aquela que te alcança na tua salvação. É a graça que chega para você, é a graça que os nossos irmãos calvinistas dizem que ela é irresistível. O que nós não concordamos é essa graça que Deus colocou na sua vida desde antes da fundação do mundo, segundo a palavra de Deus. Essa é a graça salvífica, essa é a graça que você não fez nada, você não moveu sequer uma palha para tê-la. Deus escolheu você, Ele te deu essa graça, você aceitou a Cristo como seu Salvador, e você então tem a graça de Deus. Porém, a outra graça que nós necessitamos é a graça santificante de Deus na nossa vida. Todos os dias de manhã, faça esta oração: Senhor, que a tua graça santificante me santifique, porque sabe, meu irmão, quando aquela senhora bateu na traseira do meu carro ontem com tanta veemência,
Quando eu não disse a ela o que eu queria dizer, eu me santifiquei. Olha, eu me santifiquei. Essa é a graça. A minha vontade era outra coisa, mas a graça de Jesus, que eu nem sequer mereço, essa graça me faz com que eu tenha um autocontrole e eu não faça aquilo que o meu corpo quer fazer. O que é seguir a Jesus de longe? A própria palavra explica, longe é longe, né? Muitos estão perto fisicamente, mas o coração está longe. Outros já o seguiram mais de perto, mas agora estão se distanciando cada dia mais. Aqueles que já seguiram de perto, mas agora se distanciaram. Por que eles fazem isso? Por que acontece isso? O que é que leva pessoas a se distanciarem da vida cristã, do chamado de Deus? Pode ter sido um pecado, pode ter sido uma situação difícil, pode ter sido situações de amargura, pode ter sido situações de falta de perdão, pode ter sido a situação de, por exemplo, não sei, um voto que não cumpriu, uma promessa impensada que não cumpriu, ou uma promessa que fez num momento de emoção. E isto são promessas impensadas, são feitas por emoção, e não são feitas pela razão. As promessas que são feitas pela emoção e não pela razão, elas podem ter uma consequência muito grave. E eles e essas promessas levam muitas pessoas ao fracasso e trazem na vida da pessoa muita vergonha, às vezes desespero, desânimo, angústia, choro, até luto. Quantas pessoas morrem por ter prometido algo que não podem cumprir? Se você não acredita em mim, visita presos que estão nas prisões, condenados à morte. Visitem presos que estão nas prisões e vocês vão ver que eles estão ali porque fizeram coisas que eles disseram que não fariam. E hoje estão pagando penas por ter feito aquilo que eles disseram que não fariam. Nessa situação, as pessoas podem acontecer muitas coisas. Saul teve a sua oportunidade de se reerguer e a desperdiçou. Davi teve a oportunidade e a tomou. José teve a oportunidade de odiar a seus irmãos para sempre, mas ele escolheu tomar a outra chance que Deus estava dando para ele e ele perdoou. É por isso que quando vem personagens da Bíblia na sua memória, você lembra das coisas que aconteceram com eles, e José é símbolo de perdão. Como nós identificamos como Pedro ao fazermos promessa que ligeiramente você nunca fez ou que você nunca fará? Veja as promessas de Pedro: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Marcos 14, 27 e 31. Ainda que tenha que morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Agora nós vemos em Lucas 22, 61, e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Os olhos do Senhor viram a traição de Pedro. O pior dia para o Pedrinho. Pior dia na vida do Pedrinho. Lá no México nós dizemos Pedrito, né? O pior dia na vida de Pedrito. Depois disso só restou o choro incontrolável da amargura de Pedro. É aqui que quem está longe não pode ouvir a voz de Deus. Se está seguindo Deus de longe, não tem como ouvir a voz de Deus. E presta atenção, meu irmão, se você não está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo outras vozes. Se você não está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo outras vozes. Se você fracassou, não desista. Se alguém te disse que você não ia conseguir, não acredite, porque você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Quantos dizem amém? Sabe, e se você deixa este sentimento ruim de amargura no seu coração, isso vai aumentando a cada dia. Mas o olhar de Jesus continuou em Pedro e continua em você aqui agora. Mas Pedro se distanciou dele, assim como talvez alguns aqui podem estar distantes de Jesus hoje. Foi isso que aconteceu. Foi isto que fez Pedro voltar ao lugar que ele disse que não voltaria e fazer aquilo que ele disse que não faria. Foi isso que fez Pedro voltar a pescar peixes e já não querer mais pescar homens.
Agora de repente estão à beira do fogo. A outra palavra que eu disse era fogo, lembram? Agora estão à frente do fogo, de frente a frente. Estamos na terceira aparição de Jesus. Agora estamos, porque eles estavam na praia, acenaram, eles então foram até a praia. Quando chegaram na praia, estava Jesus, e já havia peixe, e já havia pão, estava sendo preparado pelo mestre. E Jesus disse para ele: traga mais peixes. Sentem-se todos. Irmão, você pode analisar comigo esta cena? Jesus aparecendo e conversando com os seus discípulos. Pedro então vai chegando, diz a Bíblia que Pedro estava nu, rapidamente ele tomou sua roupa, se cingiu e foi para falar. Agora chegaram todos ali e a Bíblia diz, você vai lá e lê o texto, que eles não falavam sequer uma palavra. Agora está diante Jesus e os discípulos. Meus amigos, eu os chamei para pescar homens. O que é que vocês estão fazendo pescando peixes? Eu quero dizer para vocês que sem mim, a pescaria de peixes de vocês é fracasso total. Porque eles não haviam pescado nada, e Jesus disse, joga a rede do lado direito, e a palavra de Deus vai dizer que eles recolheram as redes com 153 grandes peixes. Se você gosta dos detalhes da Bíblia. Grandes peixes. Agora, estão ali na praia. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Claro que eu te amo, Senhor Jesus. O que é que acontece, meus irmãos? O que é que acontecem? O que é que pode acontecer quando se juntam, depois dos acontecimentos, o traído e o traidor? O traído e o traidor agora se juntam. Depois que aconteceu tudo, o traído vem para falar com o traidor, mas ele já vem com todas as armas que pode na mão. É assim ou não é? Você fez isso comigo. Você disse, eu confiei em você. Você foi meu melhor amigo. Eu te coloquei dentro da minha casa. Você me decepcionou. De todos eu podia esperar, menos de você. O traído aqui, ele não diz uma palavra sequer. Não há a mínima acusação no coração de Jesus contra Pedro. Não há nada. Não há nada. Eu só quero te lembrar, Pedro, que eu te chamei para algo, e você disse que iria comigo. Você me seguiu. É só isso. É disso que se trata. Sabe, deixa claro que Jesus, ele não está buscando pessoas ideais, e sim pessoas reais. Pessoas reais pecam. Pessoas reais erram. Pessoas reais dizem coisas que não deveriam, fazem coisas que não deveriam fazer. Pessoas reais é eu e você, somos nós. E estas são as pessoas que Deus chama. Pedro precisava entender isto, porque ele teria que voltar a pescar homens. Ele teria que voltar a pescar homens. Ele não poderia seguir pescando peixes. Não seja um morto-vivo, meu irmão. Não fique lamentando-se de um passado que Deus já te perdoou. Porque Pedro poderia ter feito isso. A nova oportunidade na vida, ela vem para todos aqueles que confiam em Deus. A relação que Deus tem com Pedro é completamente diferente da relação com que Deus tem com as pessoas que são do mundo. A relação que Deus tem comigo e com você é completamente diferente. A relação que Deus tem comigo é uma, e com aquela mulher que bateu no meu carro é outra completamente. Não, de repente ela pode ter sido filha de Deus, né? Pode ser. Não conhecia a mulher, não sei. Pode ser que ela é uma filha de Deus e se exaltou, né?
Irmão, nós poderíamos ficar aqui mais tempo, mas eu não quero tomar mais o teu tempo, mas eu quero que você entenda isto comigo, por favor. Jesus, então, ele chama Pedro e ele pergunta por 3 vezes. Por que Jesus perguntou Pedro 3 vezes, meu irmão? Você não pensa nisso? Quantas vezes Pedro... Quantas vezes Pedro prometeu? Quantas vezes Pedro negou? Em cada negação de Pedro, ele teve uma oportunidade para dizer que amava Jesus. Em cada uma. Em cada uma. Em cada oportunidade daquela, ele poderia ter se levantado e aproveitado aquela oportunidade. Ele teve 3 e perdeu as 3. Como poderia ter... Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Eu fico pensando assim, como poderia ter sido a vida de Pedro se Jesus não tivesse encontrado com ele ressuscitado? Aquele homem deveria ter ficado o resto da sua vida lamentando-se. Judas traiu Jesus e se enforcou. Ainda que a história de Judas era outra, porque a Bíblia diz que ele era diabo. Pedro, ele poderia também ter ido por um caminho assim. Mas Jesus, então, ele vem e dá a Pedro esta oportunidade. Vamos ficar de pé, por favor. Jesus vem e ele conversa com Pedro, e ele fala com Pedro, e ele pergunta: Pedro, você me ama? Pedro diz: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus, então, segunda vez, pergunta: Pedrinho, você me ama? E curioso que Jesus faz assim a pergunta como bem desafiante, né? Assim, é bem como que a caráter de Pedro, né? Assim, porque ele diz assim: Pedro, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, eu te amo. Não, Pedro, você não está entendendo. Vou te perguntar mais uma vez: você me ama mais do que esse? Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor Senhor Jesus, o Senhor é o Criador do universo. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Antes que houvera algo, o Senhor já estava. O Senhor sabe de todas as coisas. Por que o Senhor está me perguntando 3 vezes? Eu já te disse que eu te amo. Quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós não declaramos aqui nos nossos louvores que amamos a Deus? E na primeira oportunidade de servi-lo, nós o negamos. Na primeira oportunidade de falar dele, nós nos calamos. Na primeira oportunidade de fazer a obra dele, nós não fazemos. Por isso ele perguntou 3 vezes. Fecha os teus olhos. Pai, eu oro nesta manhã para que o teu Espírito, Senhor, esteja fazendo o teu povo entender que sempre há uma nova oportunidade. E assim como o Senhor deu a Pedro, Senhor, a terceira oportunidade, eu oro a Deus para meus irmãos que estão aqui, que talvez estejam passando momentos difíceis, momentos de dor, momentos de tristeza, de angústia. Alguns a Deus que estão aqui desacreditados. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada um, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja, ó Deus, tocando a vida de cada um dos meus irmãos aqui nesta manhã. E que eles possam, ó Deus, olhar para ti agora, Senhor, com a cabeça em alto. Meu irmão, estou te dizendo em nome de Jesus. Se você se decepcionou, se você se angustiou, se você se envergonhou, levanta a tua cabeça. Essa é uma palavra específica para alguém? Não sei para quem. Essa é uma palavra específica para alguém. Se você saiu daquele lugar envergonhado, volte lá e entre lá, olhando para cima, para o autor e consumador da tua fé. Pai, eu oro a Deus em nome de Jesus, e entrego a Deus o nosso dia diante de ti. Muito obrigado, Senhor, por aceitar nessa manhã o nosso louvor, a nossa adoração.
a nossa gratidão. Muito obrigado por falar conosco, ó Deus. Esperamos sinceramente que a Tua palavra nos mude completamente nesta manhã. E que nós possamos, ó Deus, aproveitar todas as oportunidades que vêm de Ti. E que o Senhor, ó Deus, nos dê, ó Pai, uma sabedoria extrema para que possamos entender as oportunidades que vêm de Ti e as oportunidades que não vêm de Ti. Por isso, ó Deus, nós oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém.